Parabéns por ter concluído a última aula e nessa aula a gente já vai começar falando sobre prioridade. Não sei se você conhece o livro chamado Essencialismo, ele é muito importante porque a palavra prioridade, ela surgiu no idioma inglês, claro, nos anos 1400. E o que aconteceu? Era uma palavra singular, prioridade. E aí significava o quê? A primeira ou a primeira coisa. Ela se manteve singular pelos próximos 500 anos. O que aconteceu? Somente nos anos 1900 nós pluralizamos essa palavra, esse termo, e começamos a falar o quê? Prioridades no plural. E aí, logicamente, ou seja, sem lógica, nós raciocinamos que mudando a palavra, nós poderíamos dobrar a realidade. E de alguma forma, passaríamos a ter primeiras coisas. Completamente sem lógica, né? E daí, pessoas e empresas rotineiramente tentam fazer exatamente isso. Um líder, inclusive, me contou sobre uma experiência na empresa que falava sobre PRI 1, olha aí no slide, acompanha comigo, ó, PRI 1, PRI 2, PRI 3, PRI 4 e PRI 5. Isso dava a impressão de que muitas coisas eram prioridade, mas na verdade, significava que nada era. E aí, como assim, Patrícia? O que eu tô começando a falar aqui com você? É exatamente para você desenvolver a sua única coisa. Há um livro chamado A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan, que ele é muito importante, que fala exatamente sobre isso. Eu quero que você comece a identificar a atividade mais importante que te gera mais resultados no trabalho e no emprego. Qual é a atividade que, se você não fizer, o negócio desanda? O que você tem que priorizar? Qual é a atividade que você tem que ali, fazê-la para realmente ter mais resultados na sua empresa, enquanto líder ou enquanto liderado? Enquanto chefe ali da empresa ou funcionário, empregado da CLT. Até que, uma mentalidade que você precisa começar a desenvolver, até que a minha única coisa esteja feita, por exemplo, nas suas tarefas diárias, até que você só vai fazer qualquer outra coisa depois que você fizer essa única coisa, a principal do seu dia, da sua vida, do seu projeto. Todo o resto, até que a minha única coisa esteja feita, todo o resto é distração. Se uma atividade gera resultados desproporcionais, você precisa dedicar um tempo desproporcional para executar aquela tarefa. Concorda comigo? Quanto mais você executar, mais resultados você vai ter. E o plano B, vou até chegar pertinho aí da sua casa, junto com você. Não sei se você está no sofá, no seu quarto, enfim. Espero que você esteja sentada, hein? Posição aí de realizador, de executor, que é deitado, às vezes dá um soninho. Sem preguiça aqui, bora realizar. O que acontece? Eu quero que você comece a colocar a mentalidade de o plano B. Se você tem um plano B na sua vida, o seu plano B é fazer o seu plano A acontecer. Porque quando a gente às vezes tem um plano B em mente, a gente não se dedica, sabe? Como se estivesse correndo risco de vida. Imagina a pessoa pulando ali de paraquedas. Tá lá no avião, e aí, ou paraquedas, ou parapente, enfim, qualquer coisa de muito risco. Se a pessoa não encarar ali, geralmente, inclusive, a pessoa entra no flow quando tá desse tipo de atividade, porque é o seguinte, ou ela foca e realmente tem que entrar ali no fluxo, porque senão a vida dela tá em risco. Isso é muito comum acontecer e gerar o flow por conta disso, porque a pessoa ela dá ali, o máximo de si, tá entre a vida e a morte, sabe? E eu quero que você comece a colocar a prioridade da sua vida
como se fosse a ideia de risco ou morte, para você fazer acontecer mesmo. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, não vai. O seu sonho é você que define a sua realidade. Não vai ser o seu aluno, o seu funcionário, não vai ser, é você. E muitas vezes, se você for empresário, a sua equipe ali, os seus liderados, eles são um reflexo da sua mentalidade. Isso eu te garanto. Então vem comigo. E antes de a gente entrar na parte de definição de prioridade, eu quero que você comece a identificar. Tá vendo aí no PowerPoint, eu coloquei um semáforo ou sinal, depende aí da sua região. As tarefas aqui que a gente vai começar a pensar é a seguinte, ó, sinal verde. Sinal verde significa o quê? Que o trânsito está livre e o veículo pode seguir nesse caminho. E aqui eu quero que você comece a identificar já as atividades do seu âmbito profissional que geram alto impacto, de forma que, se não feitas, isso ocorreria um impacto negativo surreal e, óbvio, atrapalharia aí, por exemplo, ou na sua empresa, ou o seu líder ia brigar pra caramba, sabe? E aí, por exemplo, se não feitas essas tarefas verdes, o que vai acontecer? Vai haver um impacto negativo substancial na sua vida. Seja pessoal, seja profissional, enfim. Mas você tem que ficar atento a essas tarefas, para justamente não ter esse impacto negativo na sua vida. E aí, o que acontece? Se você ficar parado no sinal verde, se vier uma pessoa aqui, ó, o que ela faz? Vai te bater. Ela vai bater em você. E aí o que vai acontecer? É sobre isso. A gente não pode ficar parado. A gente tem que fazer acontecer e principalmente essas tarefas verdes. Agora eu te convido a pausar aqui a aula por 2 minutinhos e já listar quais as atividades do seu trabalho, do seu emprego, que você precisa fazer. Porque se não fizer, você vai ter prejuízos catastróficos, estrondosos aí na sua vida profissional. Eu, por exemplo, se eu não prospectar clientes, ou seja, não atrair clientes, não vender, claro que os custos... Eu tenho uma empresa, claro que eu preciso vender para pagar os custos dessa empresa. Concorda? Já dê pausa aqui 2 minutinhos, te vejo daqui a pouquinho. Espero que você não tenha procrastinado e já tenha pausado e já listado essas atividades, porque você ter noção delas é essencial pro que você precisa executar na sua vida. E aí agora, sinal amarelo.
Meu Deus, Patrícia, o que é isso? Que sinal é esse, gente? E é o seguinte, são as tarefas que causam impacto em escala menor do que as tarefas verdes, que representa exatamente o seguinte, a gente precisa estar um pouco atento, desenvolver ali um pouquinho de atenção em relação a essa mudança de sinal, do que vai se seguir. Depois do amarelo vem o quê? Não é o vermelho? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar quais as tarefas que têm um impacto menor na nossa profissão, na nossa atividade, na nossa execução ali da empresa, seja enquanto funcionário ou quanto líder, qual que é aquela tarefa que é importante fazer, mas não é tão importante quanto as verdes. E aqui eu quero já deixar o seguinte, você focar no verde, mas já fique aí atento para as amarelas. E agora eu já vou te dar 2 minutinhos para você pausar aqui o vídeo novamente para listar essas tarefas que são importantes, que vão te dar resultados, mas elas são um pouco menos importantes do que essas verdes que você já fez e que não procrastinou. Te vejo em minutos. E aí, daqui a pouquinho a gente vai ver quais as tarefas que a gente vai ter que começar a aprender a delegar. As amarelas, por exemplo, que você acabou de listar. Tem alguma que você possa delegar? Já fica aí no seu radar. A gente entra no sinal vermelho, que é o seguinte, significa que o motorista tem que fazer o quê? Parar imediatamente. E aqui eu quero falar que a vermelha a gente também pode às vezes até minimizar. Sabe aquela regra que de madrugada de vez em quando a gente fura o sinal vermelho? Por causa de segurança tal, quando você estiver num lugar perigoso, a gente às vezes não fura o sinal por conta disso? Em prol da segurança, que é um valor superior? O que acontece? Aqui a gente vai identificar atividades que não vão te levar a realizar o seu sonho, a você conquistar o seu objetivo e, geralmente, escuta aqui o que eu tenho para falar. Geralmente, essas atividades vermelhas, elas não te geram medo. Não fazem você, às vezes, tremer nas bases, sabe? Muitas vezes elas estão na sua zona de conforto. Exatamente elas que eu quero que você pare imediatamente ou, no mínimo, minimize. E aí, em relação a gente começar a identificar, por exemplo, algumas atividades que não estão te fazendo crescer. Exemplo, sabe a pessoa que fica organizando as pastinhas no e-mail? Isso é importante, é legalzinho.
Mas tá tendo algum resultado prático na sua vida real? Na vida real, aquela você organizar em 1000 pastas no e-mail? Enfim, o ideal é você começar a identificar qual atividade que você está fazendo e que está fazendo você perder o seu tempo. Para você começar a ganhar tempo com o que realmente importa, principalmente as verdes. E a gente vai, inclusive, no próximo módulo, falar sobre como definir ações específicas para as tarefas, principalmente verdes e amarelas. E aí uma coisa que principalmente eu quero que você comece a identificar, que talvez seja o seu caso. Às vezes você está colocando aí várias atividades vermelhas que devem ser extintas do seu dia a dia. E ser ocupado, ó, foca aqui. Ser ocupado não é ser produtivo, de forma alguma. E uma pessoa produtiva, ela foca o quê? Nas tarefas amarelas, em menor escala, em menor peso. A gente vai ver isso no próximo módulo. E principalmente na verde. Já, ó, pause aqui novamente a aula, a última pausa que você vai fazer. Você vai ter mais 2 minutos para você listar quais as tarefas que você tem que parar agora de fazer no seu trabalho, no seu emprego. Por exemplo, quanto tempo que você está conversando com seu colega de trabalho aí no seu local de trabalho? Quem não trabalhar aí de home office, por exemplo. Você está ficando 2 horas tomando cafezinho? Minimize isso, vai. Fica ali 5 minutinhos, 10 minutinhos. Porque é óbvio que seus resultados na empresa vão aumentar, você vai estar se dedicando mais. Você está ali, inclusive, para isso, né? O engajamento da equipe é extremamente importante. Mas também não tem que ser o foco principal. Né? De 8 horas que você passa na empresa, 2 horas você está batendo papo? Concorda comigo? Ó, dê uma pausazinha aí de 2 minutinhos e liste quais as atividades que você tem que minimizar e principalmente excluir. Parar agora para ter mais resultados. Você vai ver que vai sobrar hora no seu dia. Vai sim! E você vai conseguir começar a focar no que importa. E falando em focar no que importa, eu não teria como deixar aqui de trazer pra você, não sei se você já conheceu, sobre a matriz de Eisenhower. Ela é muito importante, ela foi utilizada por, não sei se você sabe, esse é o sobrenome de um ex-presidente dos Estados Unidos, que é exatamente isso que eu vou trazer aqui pra você agora. Confira aí no nosso PowerPoint, no nosso slide aqui, preparado com muito carinho pra você facilitar, inclusive, acompanhar aqui a dinâmica da aula. Porque eu sei que é muito conteúdo, mas sem conteúdo... Cara, conteúdo é o que eu sempre falo. Conteúdo liberta.
e você precisa conhecer para aplicar, porque de nada adianta também ter conteúdo, conhecimento se você não aplicar. Aplique. Por isso que a gente pausou ali 2 minutinhos para você aplicar cada passo a passo ali e entrar agora nessa definição de tarefas que a gente vai começar agora. Patrícia, onde é que surgiu essa ideia, esse negócio? Que Eisenhower é esse? É exatamente em 1950 que surgiu, que é a gente começar a fazer uma lista completa das tarefas. E aí, o que acontece? Ficou muito conhecida não sei se você conhece, mas ela é bem conhecida e ficou inclusive mais conhecida quando Michael Rappel, que é um coach muito famoso, que divulgou nas suas palestras sobre produtividade, enfim. E aí, o ideal é o quê? Você começar no domingo, antes aí de começar a segundona, no domingo você já faz o quê? Faça uma lista das tarefas que você vai ter que executar ao longo da semana. Para você já dormir ali à noite, já o seu inconsciente trabalhando e segunda já ter várias ideias aí quando acordar. E aí você vai começar a refletir sobre... Lembra daqueles pontos, aquelas colunas lá da tabela de valores, as suas áreas de vida? Você vai querer começar trabalhando o quê? Você vai definir, se é no trabalho, quais as tarefas que você vai executar no trabalho, na profissão, nas finanças, ou se não, nos estudos aí, quem gosta de estudar, defina qual é o estudo da semana. Vai focar em quê? Por exemplo, saúde. Durante a semana, você vai fazer o quê na sua saúde? Nos relacionamentos, seja conjugais, seja interpessoais, amigos, família, enfim. Lazer, até lazer mesmo. O que eu vou fazer essa semana? Começa a se planejar. Às vezes a pessoa que você convive gosta tanto de planejamento que se você se planejar aí no domingo, ao longo da semana executar, ela também vai ficar feliz com você. Por exemplo, espiritual. Como é que tá? Quais as atividades que eu vou colocar na minha semana? E assim, eu gosto muito de falar isso pra você, começar a fazer uma lista mesmo com essas atividades, pra você não ficar preocupado ao longo da semana, ocupando a sua mente com esses pensamentos. Nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, eu preciso fazer isso. Jesus, eu preciso fazer isso. Preciso fazer aquilo. E o que acontece? A gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre circuitos abertos. E o bom é a gente fazer essa lista, o ideal, e no domingo, a lista da semana. E aí, por exemplo, segunda noite, se você tiver que adequar ali as tarefas da terça, por exemplo, já dê uma analisada se vai manter ali as tarefas ou se vai ter que realmente fazer alguma mudança. Porque, não sei se você sabe, mas 20% das tarefas ao longo do dia são imprevisíveis. E às vezes aparece uma coisa urgente que você vai ter que fazer ali. Do nada você vai ter que fazer aquela tarefa urgente. E aí o ideal é você fazer um planejamento que recaia sobre os 80%. Ali, 80% do seu dia, muito provavelmente, você está sob o seu poder. São ali as tarefas que você planejou e vai conseguir executar. E aí por isso que é importante a gente se planejar. E claro, para combater os contratempos, já preveja e crie estratégias antecipatórias para minimizar as intercorrências, essas coisas que você sabe que, por exemplo, segunda-feira eu tenho que editar um vídeo. Exemplo, tenho que editar um vídeo na segunda. O que você vai fazer? Você vai simplesmente, antes, vai fazer o script do vídeo, vai gravar. Se você mesmo for executar, já preveja alguns possíveis problemas e já antecipe soluções. Comece a antecipar, desenvolver essa mentalidade de antecipar mesmo. E aí, com certeza, seus problemas vão diminuir. E aí, aqui já indo para a atividade prática, você vai primeiro definir quais são, observe aí no slide, quais são as tarefas importantes e urgentes, que você sabe que você tem que fazer, porque isso aí tá te gerando um baita de um estresse. Quais são essas atividades? Você tem que fazer agora e urgente, porque ela que tá gerando estresse na sua vida. Eu acho que você quer parar e diminuir com esse estresse, correto?
Faça agora, diminua isso. E aí o ideal é o quê? Quanto mais rápido você finalizar essas tarefas urgentes e importantes, mais rápido você vai se dedicar para o que realmente importa. Que é o que eu vou colocar aqui em breve para você. E é o seguinte, a sua meta é deixar de virar as demandas urgentes. O seu foco tem que estar aqui, ó, no item 2, nas coisas que são importantes e não urgentes. Que é o seguinte, a sua construção para o seu projeto, para a sua vida, para concluir mesmo o seu objetivo de vida. Aqui que mora, ó, vou até falar bem pertinho aí, ó, para invadir a sua casa, invadir seu escritório. É aqui que mora o segredo. Você tem que realmente saber as tarefas importantes e que não são urgentes para você construir o seu sucesso, o seu objetivo de vida. Concorda? Porque é uma caminhada, uma jornada. E a gente tem que realmente fazer essas atividades importantes. E claro, algumas questões a gente precisa agendar. Por exemplo, colocar prazo ali, por exemplo, semana que vem eu vou fazer tal coisa, mês que vem eu vou fazer tal coisa, colocar prazo. Quando a gente não coloca prazo, esquece. Dificilmente você vai executar. Você deve estar agora até rindo aí do outro lado da tela, né? Porque quando a gente não coloca prazo, a coisa não anda, não sai do lugar. É com você, é comigo, é com qualquer um. É com qualquer pessoa que respire. A gente tem que colocar prazo. Tem que colocar ali um prazo para justamente a gente, sabe, acelerar para fazer cumprir aquele prazo. E, claro, o objetivo a longo prazo reside aqui e é aqui que você tem que focar. E aí, assim, antes da gente ir para a nossa terceira parte, que são as tarefas não importantes e urgentes, lembra que eu falei aqui agora há pouco sobre circuitos abertos? Existe uma teoria da psicóloga Blooma, é muito legal e por isso que eu quero trazer aqui para você, é justamente o seguinte, quando a tarefa é incompleta, está incompleta, que você ainda não fez e ainda tem que finalizar, o que acontece? Quando você concluir a tarefa, você concorda que ela sai da sua cabeça? Enquanto você não conclui, ela fica ali, ó. Aquele pensamento, você tá focando em uma tarefa ali e do nada você vem aquele pensamento de que você tem que finalizar alguma outra coisa, alguma outra atividade. E a importância da gente fazer uma lista com esses itens que precisam ser feitos, por exemplo, na semana que vem, no mês que vem, que tá no seu radar, o que acontece? É importante para você não ter que ficar toda hora lembrando, nossa, semana que vem eu tenho que fazer aquilo, nossa, mês que vem eu tenho que fazer aquilo. E aí quando você realmente já faz esse agendamento das tarefas futuras, isso libera a sua mente desse tipo de pensamento. Eu prezo muito pela simplicidade. O que eu quero que você comece a desenvolver? Fazer ali uma lista com base aqui nessa Eisenhower e justamente colocar o que você precisa fazer agora, o que você precisa já agendar, já deixar no seu cronograma, no seu planejamento trimestral, mensal, semanal e claro, a gente vai também aqui no próximo módulo aprender a definir tarefas diárias, que é o que realmente vai fazer diferença no seu dia a dia, para você ver ali ó, as tarefas diárias sendo executadas e cada vez mais perto do seu sonho, cada vez mais perto do seu objetivo. E sobre essa questão, exatamente, a gente começar a definir o que é muito importante, quando a gente tiver noção do que é importante, qual tarefa importante, a gente colocar o quê? Lembra do pico da performance? Colocar aquela principal tarefa no principal momento que você rende no seu dia, no seu turno. Porque claro que você vai produzir mais, isso é óbvio. E aí, por exemplo, em relação a tarefas mais complexas, sabe aquela tarefa que você está procrastinando aí há um tempo para fazer? O ideal é que você também coloque essa tarefa no seu momento mais produtivo do dia. Por quê, Patrícia? Porque você vai estar com mais energia, vai estar mais motivado. O que é muito complexo passa a ser um pouco menos, sabe? Você estava com mais energia. Não adianta você chegar meia-noite, quando você estiver mega cansado, trabalhou o dia todo, sabe? É assim, até quem é produtivo mais à noite, dificilmente você vai pegar uma tarefa muito complexa para fazer meia-noite. Concorda comigo? A gente tem que começar realmente a fazer a tarefa mais complexa no momento que a gente estiver com mais energia, mais disposto a fazer acontecer.
porque com certeza vai dar uma diminuída ali na sua energia. E a gente precisa fazer as tarefas complexas, desagradáveis, não só as fáceis. A vida adulta é assim. E aí, claro, antes de mais nada, a gente tem que ter clareza sobre tudo isso que eu tô falando aqui. Coloque como primeira tarefa ali do seu dia essa tarefa principal que gere mais resultado para você. E vai definindo como. O como a gente vai ver daqui a pouquinho. Combinado? E lembre-se, ó, o seu plano B é fazer o seu plano A acontecer. E aqui, a gente indo pro quarto item, não importantes e não urgentes. Aqui, a gente precisa eliminar. Ela não é importante e não é urgente. Para que você está fazendo? Para que você vai gastar o seu tempo com isso? E aí eu sempre gosto de falar, né? A gente começar em relação a sobre agendar algumas tarefas. A gente tem que separar por bloco. Por isso que eu vou trazer aqui no próximo bloco, no próximo módulo para você, exatamente uma técnica para a gente separar em blocos e você tem que começar a defender esse bloco. Agendar para coisas futuras, defender aquele bloco e fazer acontecer, cumprir mesmo com um compromisso que eu sei que você já assumiu com você. E, por exemplo, eu separo a minha manhã para focar primeiro na minha parte espiritual, na parte física e ainda sobra ali 1h30, 2 horas para trabalhar na parte principal, aquela atividade que eu tenho, que vai me gerar mais resultados, já vai logo depois desse fluxo, porque eu acordo 6 da manhã. E aí o que acontece? Eu já boto também a tarefa complexa logo no início, porque eu tô com mais energia, acabei de fazer atividade física, tô em alta, tô com muita energia e o ideal, você tem que começar a manter e a insistir nesse bloco. Você falar assim, ó, é isso de manhã, é isso e pronto. Porque senão vai aparecer alguém te pedindo ajuda, você larga tudo para ajudar. Comece a fazer o seu plano A acontecer. Faça ali o seu bloco e aí depois você ajuda as pessoas, depois você faz, enfim, qualquer outra coisa. Porque senão, ó, tudo ali é distração. Combinado? Por exemplo, outra dica prática aqui. Muitas pessoas gostam de fazer o quê? Assimilar, reunir tarefas similares. Por exemplo, toda segunda e quinta eu faço aula de inglês logo após a minha academia. Eu faço o quê? Eu uno uma atividade à outra porque já vai acostumar meu cérebro às atividades fixas. Já vai o quê? Criar ali associações que já vão estar inseridas na minha rotina de forma automática. Por exemplo, vou levar minha filha, minha criança pro colégio. Já vai lá, depois faz uma academia, vai direto. Para justamente, já vai estar com roupa de malhar, já vai estar meio caminho andado para ir para academia, enfim. Para você começar mesmo a fazer associações de tarefas para quando você, por exemplo, toda vez que levar o filho, você já vai lembrar que você vai para academia em sequência. Isso é muito poderoso. Uma coisa que eu gosto muito é a gente começar a comprar hora. Como assim comprar hora, Patrícia? Eu, por exemplo, vou ao mercado uma vez no mês. Por quê? Eu faço uma compra grande ali no mês e aí semanalmente eu compro verdura ou legume, ou eu delego, eu peço para minha faxineira, ou eu compro online. Por quê? Eu não gasto ali deslocamento para ir até o mercado e eu moro no Rio de Janeiro, daí às vezes tem trânsito, ou seja, 15 minutos, 10 ali indo e mais 15 voltando, fora o tempo de mercado. Que você passa num setor, lembra que tá faltando um monte de coisa, aí passa no outro setor, inventa moda para comprar mais, quando você vê já são 2 horas ali no mercado. E claro, você não tá focando o quê? No seu sonho, no seu objetivo. Concorda comigo? Se não concordar, já veja aí onde é que você tá perdendo seu tempo e como você pode ganhar horas no seu dia. Porque todo mundo aqui tem 24 horas. Você tem que começar a aproveitar o seu tempo, ganhar horas, para justamente se dedicar mais ao seu projeto de vida, à sua conquista. A conquista que vai ter quando você entrar em ação e se dedicar mais. Combinado? Uma coisa que eu sempre falo, né? Pra gente ter cuidado sobre superestimar e subestimar o tempo. Porque às vezes você vai achar que uma tarefa
Às vezes a tarefa, você acha que ela vai levar 1 hora, às vezes ela leva 2. Às vezes você vai achar que a tarefa ela leva ali 5 minutinhos, ela leva 10. Isso acontece com você? Você acha que vai demorar ali 1 hora, mas quando você pega pra fazer, só demora 10 minutinhos? Isso é comum. A gente tem que identificar, ter a real noção do quanto tempo a tarefa vai levar. E o contrário também acontece, que é o seguinte, a pessoa subestimar o tempo. Achar que a tarefa vai demorar ali 5 minutinhos e demora 1 hora. A gente precisa entender sobre isso. E aqui a gente entra na parte muito poderosa, que é a zona de esforço. A sua relação sobre esforço com o resultado. Patrícia, como assim? Ó, observa aí no PowerPoint a zona 1. Esforço baixo com resultado alto. E aqui é o ideal. É a zona mágica, é onde tudo acontece. E aqui eu quero que você já vá pensando quais são as atividades aí no seu trabalho ou na sua empresa que realmente você tem pouco esforço e você tem muito resultado. Porque a gente tem que focar nela, nessa atividade, nessas atividades. E aí, qual é a segunda zona, Patrícia? A segunda zona é onde a gente tem um esforço baixo e um resultado baixo. E aqui, gente, assim, é uma zona de atenção, sabe? É você começar a ver se realmente faz sentido você continuar fazendo essas tarefas. Porque elas estão demandando o quê? Um certo esforço, ainda que baixo, correto? E como elas não estão dando muito resultado, aí você tem que analisar se faz sentido mantê-las ou se faz sentido não continuar executando essas tarefas. Concorda comigo? E qual que é a terceira zona, Patrícia? Aqui, zona de fuga. Aqui é exatamente, você tem um esforço muito alto, você demora horas para fazer alguma coisa, ou senão você, sabe, tem um trabalho absurdo e o seu resultado é o quê? Baixo. Tá vendo que tem um descompasso entre o seu esforço e o seu resultado? E aqui você tem que fazer o quê? Fugir. Não continue. Saia disso. E aí a gente entra na zona 4. O que é isso, Patrícia? A zona 4 é o seguinte. Seu esforço é alto e o seu resultado é alto. Aqui também é uma zona mágica, porque concorda que a zona mágica é quando o seu resultado é alto? E é isso que eu quero que você foque. Eu quero que você foque nas tarefas em que te geram mais resultado. Em que você tenha resultados. Melhor ainda, a zona 1, que aí seu esforço é baixo e você tem muito resultado. E aí, pause aqui 5 minutinhos para você também fazer essa atividade e para você começar a identificar o que te dá muito resultado, melhor ainda, com pouco esforço. Não procrastinem, te vejo em minutos.
E aí, finalizou? Realmente escreveu ali qual a atividade que você tem que parar agora de fazer, que tá te gerando muito esforço? Espero que sim e que você implemente, acabe, pare de fazer essas tarefas. E aí, a gente vai para nossa última aula. Aguardo você. Tchau, tchau!